protegeu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Com gemidos que palavra não pode explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessor. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulação, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver
sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou aqui de novo e quero o teu poder. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou aqui de novo e quero teu poder. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar, neste lugar. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O teu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de vida eterna e amor. Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rios que brotam no trono de Deus, alegria profunda no meu coração.
Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Jesus, Deus Emanuel, Jesus, luz do mundo. Glória a Deus. Jesus, Deus Emanuel, digno de louvor. Jesus, meu Deus, meu Rei, meu Senhor. Jesus recebe adoração. Jesus é digno de louvor. A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo Jesus. Aqui é o irmão Jaime, mais uma vez aproveitando de novo mais esta rica e abençoada oportunidade, né, meus irmãos? Sabe que nós temos que aproveitar cada oportunidade que Deus dá para nós nessa vida? Cada oportunidade, porque às vezes ela pode ser a última. Nós não sabemos o dia de amanhã, às vezes ela pode ser a última. Já disse aqui várias vezes e volto a dizer, o amanhã pertence ao Senhor. E louvado e engrandecido seja o nome do Senhor que Ele tem nos permitido. Nós estamos aqui hoje para iniciar e concluir o terceiro dia da campanha. A campanha abençoada que traz pelo título Na Guia do Espírito Santo ou na Direção do Espírito Santo, né? Cada estado entende de uma forma. Uns entendem na direção, porque é o Senhor dirigindo a nossa vida. Outros entendem que é na guia, porque é o Senhor também guiando a nossa vida, né? Então, tanto na direção como na guia, o importante é ser guiado pelo Espírito Santo, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que tem nos abençoado a cada dia, a cada manhã, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, graças a Deus, estamos alegres, porque Deus é bom. E cada dia, meus irmãos, que passa, cada dia que amanhece, cada dia que o Senhor nos dá a oportunidade de respirar, só por isso nós já somos gratos. Grato. O que é uma pessoa grata? A pessoa grata é a pessoa que agradece. E a pessoa não grata, irmão Jaime? A pessoa não grata, ela não agradece. Deus vem, nos abençoa, nos dá o ar para nós respirar, dá a aguinha fresca para nós beber, o alimento para nós alimentar e nos manter de pé. E mesmo assim, às vezes a pessoa não está e não tem gratidão pelo Senhor. Ela prefere murmurar, ela prefere reclamar. E não tem como eu falar de murmuração se eu não for lá para o Velho Testamento. Quando o Senhor abençoou a Moisés, que tocou naquela água, o mar abriu, aquele povo que ficou lá cativo, apanhando, sofrendo, gemendo. Quando eles tentavam a rebelião, falavam assim: deixa eles, vamos diminuir a comida e aumentar a carga horária de trabalho, para castigar eles. Estavam lá, sofria, Deus preparou Moisés ali, desde quando foi posto naquele cestinho lá. Você acha que foi coincidência? Claro que não. Ali já era a mão de Deus cuidando daquele menino, para que crescesse em sabedoria na casa de Faraó
e libertasse ali o povo. Né? Fosse na frente, porque quem liberta é Deus. Que ele fosse na frente. Que ele fosse guiado por Deus para tirar aquele povo dali. E quando aquele povo viu as maravilhas, viram as 10 pragas, viram o mar vermelho abrir e eles passar na poeira. E a Bíblia fala que os carros de Faraó andavam com dificuldade. Aquela multidão a pé e os carros de Faraó com cavalo treinado, com homens de guerra, e a Bíblia fala que eles andavam com dificuldade. Quando passou o último dos povos de Israel que passou de lá, o mar fechou e engoliu tudo aquele povo. Aí aquele povo viu essas maravilhas tudo, viu essas bênçãos tudo. Aí chega de lá e já fala assim: olha Moisés, e agora? Lembrando que ele já tinha murmurado quando chegou no mar. Falou: aí, será que não tinha sepultura lá não? Tirou nós de lá para vir aqui, os caras vêm matar nós aqui, nós vamos morrer aqui. Deus teve misericórdia, passaram o mar, livrou eles, chegou de lá. Aí quando chegou de lá, meus irmãos, no mar, quando eles chegaram de lá, já chegaram murmurando de novo. Né? Já chegou reclamando, já chegou chutando a areia, falando assim: ai Moisés, nós plantar aqui, o que vai dar? Ó? Aqui só tem areia. É murmurando. Irmãos, a coisa que mais entristece o coração de Deus é gente murmurador. Se está quente, está murmurando. Se está frio, está murmurando. Está trabalhando, tem muito trabalho, está murmurando. Está à toa porque não tem trabalho, está murmurando. O lema é murmurar. Isso aí vicia, viu? Se você trabalhar perto de gente murmurador, se você conviver com gente murmurador, você vai ficar murmurador. Tudo você vai reclamar. Nada vai estar bom para você. Né? Então isso é um mal que tem que ser tirado. Tem que ser tirado. E isso só é tirado se nós for guiados pelo Espírito Santo. Né? Que nós conseguimos ser sarados e libertos. Por isso nós estamos no 3º dia da campanha, na guia do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo. E nós estamos aprendendo. Né? Aprendendo a cada dia, a cada dia. Irmão Jaime, o senhor virou correnteiro? Não, irmãos. Eu não vejo mal nenhum a cada 15 dias trazer uma campanha. Quanta gente faz coisas piores todo dia. Agora vim trazer a palavra de Deus a cada 15 dias, que mal tem? Aponta para mim. Que malefício faz uma campanha de 7 dias a cada 15 dias? Tem algum problema? Muitas pessoas estão ouvindo e estão saradas e libertas, mas os rebeldes não. Os rebeldes procuram problema. Os rebeldes procuram erro de português, procura erro na leitura, mas não pega a parte que é boa. A parte que salva, liberta, cura e conduz ao céu. Meus irmãos, a palavra de Deus é tão importante. É tão importante mesmo. Eu trabalhei numa empresa em 2012, já contei aqui. É o caso lá que no dia que eu ia vir embora, que eu fui lá na casa da esquina, fui lá, levei o mantimento, despedi do pessoal, né? E viajei e vim embora. Isso foi final de janeiro de 2013. Eu fui para lá, final de novembro de 2012. Fiquei 2 meses lá. Né?
trabalhando nessa empresa. E passaram-se os tempos, passaram-se os anos, e às vezes eu mandava mensagem para as pessoas que moravam lá, que trabalhavam comigo, até me ajudaram, tentaram me ajudar, né? Mas quando Deus põe a mão, não adianta nós querer pôr a nossa, não. Acabei vindo embora, né? Aí, uma semana antes de eu vir embora, eu já estava de aviso. Aí um colega meu que estava trabalhando lá falou assim, o patrão tá aí, ué. Por que você não vai lá e pede para você ficar? Às vezes ele deixa você ficar. Falei, irmãozinho, vou te falar uma coisa para você. Aonde Deus está com a mão dele, eu não vou pôr a minha, não. Eu vou embora para casa. Enfim, estou aqui. Né? Estou aqui, passei muita relação. Aí os anos se passaram, sempre eu mando mensagem, mas fazia tempo que eu não mandava. Essa semana, uma pessoa falou assim, irmão Jaime, a mãe está aqui internada, você ora para ela? Né? Eu tinha acabado de mandar uma mensagem após muitos meses. Mandei a mensagem. Aí pedi a oração do grupo essa semana, né? O grupo orou. E hoje falei com ela, né? Rapaz, como é que tá? A mãezinha tá melhor. 85 anos, senhorinha. A mãezinha tá melhor, está recuperando. Falei, irmã, descansa seu coração. Porque é Deus que conduz. Orar é nossa obrigação. Agora não adianta nós perder a nossa fé. Se Deus quiser salvar, Ele salva porque Ele é Deus. Né? Em nome do Senhor Jesus, hoje ela já está melhor. Está recuperando, está sentadinha, estava tomando um sol com a manhã. Então isso é Deus. Então a palavra de Deus, ela tem essas peculiaridades. Às vezes ela não serve para você que critica, para você que fala mal, mas ela serve para alguém que está no leito de hospital ali, morre ou não morre. Ela serve para alguém que está com o filho preso nas drogas e através da oração ele é liberto. Ela serve para alguém que está com o casamento na tábua da beirada e o Senhor vai e conserta. Muita gente ouvirão, mas nem todos aceitarão e serão abençoados. Abençoado é aquele que crê. Né? O outro rapaz, esses dias ali de Matão, fiquei 2 anos mandando mensagem para os rapazes, todo dia, não abria. Aí um dia ele abriu, aquela mensagem que ele abriu, respondeu aquela fuga dele de 2 anos sem ler. Né? Estava lá no refeitório tomando um café, os encarregados tudo lá, os engenheiros, e ele era líder. Aí ele contando para o pessoal assim, esse aqui, ó, o Jaimão, esse rapaz aqui, gente, ó, mandou mensagem para mim 2 anos. E eu não abria. E o dia que eu abri, Deus falou comigo naquela mensagem. Ele estava mudando de emprego. Semana passada agora, mandei uma mensagem para ele 11 horas da noite. Ele falou para mim assim, rapaz, eu não sei o que acontece com você não. Estava precisando de novo hoje. Essa palavra veio falando comigo que eu estava precisando. Aí eu não sou bobo nem nada de roubar a glória de Deus. Eu falei para ele assim, Deus é bom. Deus conhece a sua necessidade, busca Ele. Então isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Às vezes a pessoa é muito boa para criticar, é muito boa para falar mal, mas cadê os seus frutos? Cadê as almas?
Cadê as pessoas que foram ganhadas pela pregação da palavra através da boca daquele que critica? Tá? Então vamos trabalhar mais na obra de Deus e reclamar menos, criticar menos, falar menos mal, porque isso agrada a Deus. E isso faz parte de ser guiado pelo Espírito Santo, porque aquele que não é guiado pelo Espírito Santo, ele não tem esse discernimento. Ele quer diminuir aquele que está na mesma posição que ele. Ele não quer andar junto com o que está na mesma posição. Ele quer derrubar o que está na mesma posição para ficar no lugar dele. Amém? Voltando aqui, meus abençoados, vamos para a Escritura, né? Porque tem gente que é assim, ó. Se ele tiver com a Bíblia aberta, misericórdia, né? Então a gente fala a experiência, fala aquilo que Deus coloca no nosso coração, mas se não tiver com a Bíblia aberta, ai, ai, ai. Então nós vamos vir aqui para aquilo que interessa, né? Romanos 8:1. Pois agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se nós estivermos em Cristo Jesus, meus irmãos, nós vamos viver em novidade de vida, porque nós estaremos ouvindo a voz do Espírito Santo. Romanos 8:1. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E nós podemos aprender aqui, meus irmãos, que ouvir a voz do Espírito Santo é uma experiência que transforma. Para muitos cristãos, esse é um processo que adquire de nós sensibilidade, conhecimento, permitindo que sejamos dirigidos pelo Espírito Santo na nossa vida cotidiana. Às vezes, quando nós é guiado pela carne, às vezes nós fica nervoso com os outros, fala mal dos outros, e não convém. Não convém por dois motivos. A Bíblia fala que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. E se nós for um crente maldizente, um crente que não anda de acordo com a palavra de Deus, às vezes a pessoa fala assim, não, mas é o jeito dela. Eu quero ver que se com jeitinho nosso nós vamos entrar no céu. Nós temos que entrar no céu de acordo com a palavra de Deus. Não, mas porque ela é assim, porque ele é assim. O que a palavra diz de quem é assim? A palavra não manda nós perdoar? A palavra não manda nós amar? Então nós queremos viver o contrário, fazer o contrário e querer que Deus recebe nós, a hora que nós for chamado, né? Porque a Bíblia diz que acontecerá naquele dia que os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados, né? Às vezes a gente fala assim que a pessoa parte, ela já vai lá para cima, aí nós estamos mentindo, né? Mas cada um interpreta de uma forma, né? Mas eu prefiro ser guiado pelo Espírito Santo, eu prefiro ir pela palavra, né? A palavra de Deus diz bem assim, ó, mais vale um cão vivo que um leão morto. Os vivos sabem que hão de morrer, nós sabemos, mas os mortos não sabem coisa alguma, e nem têm eles recompensa alguma do que se faz aqui em cima dessa terra. Por que, irmão Jaime? A Bíblia diz que a sua memória entrega ao esquecimento. Lá para onde vai, não tem obra, nem projeto de obra, não tem nada. Então eu prefiro crer dessa forma. Então, se nós for guiados pelo Espírito Santo, meus irmãos, se nós buscar
a ser abençoado, a ser guiado. Isso é bom para nós. É bom para nós ter uma relação íntima com Deus. Irmão Jaime, como que a gente tem uma relação íntima com Deus? Através da oração e da meditação na palavra de Deus. Através da obediência. Porque às vezes a pessoa ora, lê e não vigia. E não vigia. Ela podia vigiar um pouquinho e falar assim, peraí, será que isso que eu vou falar vai ser bom? Eu penso assim, mas será que os outros o que os outros vão achar? Será que eu vou ganhar mais alma ou vou espantar as almas agindo dessa forma? Né? Mas tem aqueles que pensam que tem que ser do jeito deles, não é do jeito que Deus quer. Deus não quer que nós seja vingativo, Deus não quer que nós seja maldizente, Deus não quer que nós amaldiçoa. Deus quer que nós abençoa, Deus quer que nós perdoa. Né? Eu não, eu sou assim, eu faço assim, então. Aí vai ter que dar conta com Deus. Né? Uma certa vez, inverno, já na empresa que eu trabalhei 16 anos, sempre eu gostava de levar aquelas caixinhas de promessas, sabe? Aqui em Passos, quem tinha, aqui na cidade, era uma livraria do pastor Antônio Carlos. Ali tinha muito ali, sabe? Essas caixinhas de promessa. Quando não tinha, a gente pedia, trazia de São Paulo. E eu gostava. Comprava, dar de presente para as pessoas na empresa. E sempre as pessoas tiravam e realmente era aquilo que elas estavam precisando ouvir, sabe? Mas até isso as pessoas criticam, você acredita? Aí a pessoa tem uma revista porca, não tem problema. A pessoa tem um vídeo porco no celular, não tem problema. Mas a pessoa tem uma caixinha de promessa aonde tem versículo bíblico, aí tem problema. Aí é fanatismo, aí tem problema. Entendeu? A gente tem que vigiar. Porque senão nós vamos ser aquele tipo de pessoa que tudo para nós vai ser um problema. É. Nós vai ser o santarrão, nós vai ser o certo e o nosso próximo é o problema. Então não convém que seja assim. Por isso nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Né? Para nós ter uma relação com Deus através da oração, da meditação nas Escrituras. Essa é uma ligação, meus irmãos, que fortalece e nos capacita a reconhecer a maneira suave que o Espírito Santo trabalha na nossa vida. Né? Muitas vezes ela se manifesta com a intuição. O que é a intuição? A intuição é quando você pensa um negócio e você acredita e você vai e aquilo acontece. Aquilo é uma ação do Espírito Santo. É. Ou quando você está numa paz interior, é o Espírito Santo. Às vezes o mundo está pegando fogo, as coisas estão acontecendo, está todo mundo agitado, correndo para lá e para cá. Né? Hoje mesmo, vai falar assim, inverno já. Cheguei para tomar um café de manhã, aí cheguei assim na tomada 220, né? Com aquela pressa para comer aquele salgado, tomar aquele café e trabalhar. Aí eu falei pro moço assim, que estava lá junto comigo, chegou lá, rapaz, tô com 58 anos e meio trabalhando e tô com pressa aqui para tomar um café para ir trabalhar de novo. Falei, calma. Aí nós demos aquela descontraída, peguei ali o meu salgado, comi meu salgado, tomei meu café, pagamos a conta e fomos trabalhar. Pra que correria? Pra que agitação? Ah, a Bíblia diz que aos seus amados o Senhor dá enquanto ainda dorme. Né?
Salmo 127. Aos seus amados o Senhor dá a bênção enquanto dorme. Inútil é levantar de madrugada, deitar à tarde, comer o pão de dores. Quanto que aos seus amados o Senhor dá enquanto ainda dorme. Tá? Então, chega de fadiga, chega de correria, chega de doideira. É tudo. É no tempo de Deus mesmo, não adianta. Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz para nós: e agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-nos da lei do pecado e da morte. Então, meus irmãos, para nós concluir aqui, Deus é bom. Eu vou te dar um conselho para você, não fica com raiva de mim, não. Reclama menos, murmura menos, agradece mais. O dia que você estiver nervoso, babando, toma um banho, passa um perfuminho e fala assim: vou fazer um passeio diferente hoje. Vou lá no Hospital do Câncer, vou entrar nos 4 quartos só. Aí você vai lá. Pessoas no leito de morte e sendo grata a Deus. Olha, irmão, já está sendo grata pela doença? Não. Está sendo grata porque Deus é bom. Porque Deus ainda mantém ela com vida, com chance de ser curada. E você com saúde, com força, com dinheiro no bolso às vezes, e não é pouco, e reclamando. Tá? Vai lá no presídio fazer uma visita lá. Não, irmão Jaime, eles estão presos lá porque merecem. Estão presos porque foram enganados pelo inimigo, estão lá. O inimigo largou eles lá e saiu para pegar mais para levar para lá. Precisa de oração. Precisam de libertação. Visita essas pessoas. Sai nos hospitais. Vai nos bairros humildes da sua cidade para você ver menino catando resto de comida no lixo para comer. Em nome de Jesus, muda sua maneira de viver. Pare de reclamar. Tá? Irmão, nesses 30 anos, sabe? Passei por muito perrengue. Não é igual aqueles louvores que fala quando aceitei a Jesus, as coisas, só a glória. Não. Muita luta também. Tá? Só glória não. Tem vale, tá? Tem perrengue, mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedor. Somos mais que vencedor porque Deus tem nos abençoado. Então, como que nós queremos que as coisas sejam boas para nós? Que nós somos abençoados se nós amaldiçoamos nosso irmão? Peraí, vamos olhar para dentro de nós. O que a palavra de Deus diz? Na oração do Pai Nosso: aquele que perdoais as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se nós perdoar as pessoas que fizeram mal para nós, Deus irá perdoar nós. Tem gente que entende errado, tem gente que fala assim: estou falando, Deus fala, se nós perdoar, Ele perdoa. Se nós perdoar, Ele não perdoa. Mas Ele está achando que Deus não perdoa a pessoa que você não perdoa, não. Deus não vai perdoar você. Não vai perdoar eu, se nós não perdoar o nosso próximo. Irmão Jaime, o que eles fizeram comigo foi muito mal.
Sabe o problema que você está ralando, que você está sofrendo? É porque você não deixa o perdão entrar no seu coração. Libera o perdão. Depois você vai falar assim, irmão Jaime, muito obrigado. Estou liberto, porque consegui liberar o perdão. Consegui amar aquele meu irmão. Mas não, a mágoa não sai de jeito nenhum. Aí quer que Deus alivie a mão? Não alivia, não. Né? Deus é Deus de justiça. Ele não vai mudar a palavra dele para satisfazer o nosso ego, não. Porque a Bíblia diz que ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. E amanhã, querendo assim o Senhor Deus permitir, estaremos iniciando e concluindo o quarto dia da campanha. Amém? Porque Deus é bom e cuida de nós. E se nós estivermos na direção do Espírito, na guia do Espírito, Espírito Santo, né? Nós seremos agraciados em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Amém, pastor Jaime. Glória a Deus. Eu vou aproveitar aqui para contar um testemunho para vocês. Eu fazia tratamento no hospital ACD. E lá é um hospital que você encontra muitas crianças com deficiência física. E o meu irmão, ele sempre me levou nesse hospital, mas ele sempre ficava do lado de fora. Era minha irmã que me levava. E a última vez, uma das últimas vezes que eu fui na CD, fui com a minha cunhada, a esposa dele, que o senhor já recolheu, e ele foi junto com nós. E ele entrou, ele falou, não gosto de entrar em hospital, mas eu vou entrar. E entrou com nós. Ele dizia que ele não gostava do que ele ia ver, porque o hospital é uma coisa muito triste, né? E aí ele entrou, eu passei onde eu devia de passar e voltamos para perto dele. Ele diz assim para mim, nossa, que coisa mais linda que é esse hospital. As crianças tudo feliz, tudo dando risada. Tinha um cantando louvor, ele disse para mim. E outro brincando com a cadeira de rodas. E eles correm, né, Miriam? Eu falei, pois é, aqui é só alegria, Zé Carlos. E ele disse, é verdade. Aí ele disse assim para mim, quando alguém estiver se sentindo mal, vou falar, vai visitar o hospital ACD. É muito lindo ver aquelas crianças mesmo com deficiência, tudo sorrindo, tudo brincando. E eu creio que isso é a prova de Deus, que onde existe amor, onde existe Deus, é tudo diferente, é tudo maravilhoso. E eu acredito também que no Hospital do Câncer, se você olhar para aquelas pessoas, você tem que agradecer a Deus, sim, porque a obra de Deus, ela não para. E eu creio que Deus tem muito a ensinar para nós com cada problema, cada situação
que nós somos colocados todos os dias, né? E quantas vezes a gente já ouviu, já leu, que ainda que morramos, viveremos. Ainda que morremos, viveremos para Deus e fomos dele. E se já estivermos batizados por ele. Glória a Deus. E assim é que a gente vai levando na guia do Espírito Santo, irmão. Eu fui internada lá, aliás, comecei meu tratamento lá com 5 anos de idade. Aprendi muitas das coisas, porque eu era uma bonequinha de pano. Me colocava de um jeito, eu caía do lado. Me colocava de outro jeito, eu caía para o outro lado. Era muito mole. Meu corpo, os meus braços. E de repente, quem me vê hoje só diz é Deus que tem lá dentro. É Deus que cuida de cada um de nós. Eu creio nisso, irmão. Amém? Glória a Deus. Não reclamar é a melhor coisa. Louvado seja Deus. Mais uma vez, Senhor, eu na tua presença. Agora para agradecer ao pastor Jaime, que nos trouxe a palavra, a irmã Maria, que esteve aqui conosco, prestigiando o trabalho do irmão e me ajudando também aqui. Quero agradecer ao Senhor Deus por essa palavra gloriosa, pelo modo como o pastor Jaime tem conduzido essa campanha também. Senhor meu Deus, meu Pai, é maravilhoso ouvir todos esses conselhos, Pai. E eu espero que o Senhor me ajude a conseguir levar e a colocar o mais longe possível, para que o mundo todo escuta, dê atenção à tua voz, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Vem fazendo milagres na vida das pessoas, Pai, que ouvir essa palavra. Abençoa, guarda cada um deles, meu Deus, por amor do teu nome. E na tua grandeza, Deus, realiza e traz a paz ao coração de cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço e te agradeço. Um amém e amém. Deus seja louvado.